paz do Senhor, bem-vindo à Sola Escritura, saúdo a todos em nome de Jesus Cristo. Vim neste dia trazer mais uma palavra de Deus na sua vida, pedir com que preste atenção e acompanhe a palavra de Deus. Trago uma palavra muito importante neste dia que você precisa ouvir. Então, a palavra do dia de hoje iremos meditar, iremos encontrar no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Estaremos meditando a palavra do Senhor neste livro. Então, preste muita atenção e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi vencido, o meu povo foi destruído, porque te faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, essa é a palavra que estaremos meditando no dia de hoje. Feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, viemos na tua presença, no nome do teu Filho. Queremos te agradecer, Deus, pela sua graça e tua misericórdia, pelo seu amor, por tudo quanto o Senhor é, Pai, no seio das nossas vidas, no nome de Jesus. Seja bendito o teu nome, seja glorificado, seja exaltado e magnificado. Pai, somos gratos por tudo, pela sua graça e misericórdia, amor manifestos a nós por intermédio do seu Filho. Senhor, eis-nos aqui no dia de hoje, queremos meditar na palavra do Senhor. Permita que haja graça, que o Espírito do Senhor venha trabalhar de forma que essa palavra, ministração deste dia, venha transformar a vida de alguém, venha trazer edificação, venha levar alguém para o seu caminho. E o teu nome venha ser glorificado hoje e para sempre, e que todos venhamos a ser conformados à imagem do teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, esta é a palavra do Senhor que queremos meditar no dia de hoje. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então, o tema deste dia é vencidos por falta de conhecimento. Vencidos por falta de conhecimento. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, o que mais predomina neste livro ela mostra o povo afastado de Deus, um povo que havia se afastado da vontade de Deus, um povo que havia se afastado do caminho de Deus, um povo que havia se afastado da aliança com Deus, que havia se afastado do caminho da luz, que havia se afastado da verdade do Senhor. E o livro de Oséias, ela inicia mostrando uma situação, ou seja, Deus dizendo a Oséias para que ele pudesse casar com uma prostituta. Deus mandando a Oséias para que ele pudesse casar com uma prostituta, isso querendo mostrar que o povo de Deus havia se afastado, havia adulterado, estava adulterando diante do Senhor. Era como prostituta, eles haviam se prostituído com outros deuses, com deuses estranhos, andando em caminhos que não agradam a Deus. E a palavra do Senhor nos mostra também no capítulo 2 a ignorância do povo, e também a ignorância do povo, também o orgulho que o povo tinha em dizer que se afastaria do Senhor e que iria para o seu segundo marido, e lá acharia tudo quanto poderia querer, lá acharia proteção, lá acharia tudo
E a palavra do Senhor nos mostra que de tudo quanto o povo fez em sair da presença de Deus, nada valeu, porque a desgraça veio sobre eles. Então este livro trata mais ou menos sobre isso: o povo que se voltou ao pecado, o povo que se voltou às fábulas, o povo que ignorava a palavra de Deus, que ignorava a palavra do Senhor, que era ministrada naqueles tempos, que ignoravam a palavra dos profetas, que ignoravam a palavra de Deus. Então este livro está definido basicamente dentro desse sentido. Então o povo havia se afastado da verdade, havia se afastado do caminho de Deus, havia se afastado e ignorava a palavra de Deus, ignorava aquela palavra ensinada e ministrada. Então a ignorância da palavra de Deus, a ignorância que eles tinham acerca da palavra de Deus, levava eles a serem destruídos, a ser um povo destruído. Primeiro porque eles haviam se obstinado do caminho de Deus. Então isso fez com que eles vivessem no caminho, vivessem uma vida de pecado, vivessem uma vida distante da vontade de Deus, pecando, andando em caminhos desviados. Isso não agradava a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos referencia que o pecado nos separa de Deus. Então eles estavam pecando, estavam distantes de Deus, e esse pecado, a ignorância dele levava eles a pecarem contra Deus. Então assim eles estavam distantes de Deus, distantes da vontade do Senhor. Então a ira de Deus estava sobre eles, porque eles rejeitavam o conhecimento de Deus. Por isso aqui a palavra de Deus, ela inicia a dizer que o meu povo foi destruído. Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando aqui a palavra do Senhor, ela fala de que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, não porque eles não ouviam a mensagem de Deus, não porque eles não ouviam a palavra de Deus que era ministrada naqueles tempos. Eles ouviam a palavra de Deus, mas eles estavam ignorando a palavra de Deus que era ensinada. Eles ignoravam, rejeitavam a palavra de Deus. Por isso que aqui o texto ele diz que porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então aqui mostra que eles recebiam a palavra de Deus, mas eles rejeitavam a palavra, rejeitavam o conhecimento de Deus, rejeitavam conhecer a Deus. E eles tinham oportunidade de conhecer a Deus, tinham oportunidade de se aproximar de Deus, mas eles rejeitavam. Então esse é um dos primeiros pontos, a ignorância que o povo tem com relação à palavra de Deus, a ignorância que o povo tem em conhecer a Deus. E também a ignorância e também a rejeição da própria palavra de Deus. Quando nós olhamos para a ignorância, podemos entender no sentido de pessoas que talvez nunca tenham ouvido uma mensagem de Deus. Então eles não têm conhecimento, eles nunca ouviram uma mensagem acerca de Deus. Então podemos classificá-los como ignorantes. Mas há outro tipo daqueles que ouvem, mas rejeitam o próprio conhecimento. É típico do povo de Israel nessa época do profeta Oséias. Então muitos têm falta de conhecimento e outros têm rejeitado o conhecimento de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem sido ministrada, tem sido ensinada nesses últimos tempos, tem sido pregada, tem sido levada ao povo nesses últimos tempos, tem sido pregado nas ruas, tem sido pregados em todos os lugares, inclusive nas igrejas. A palavra de Deus, ela tem sido ensinada, mas muitas pessoas estão ignorando a mensagem da palavra de Deus, estão ignorando os conselhos que a palavra de Deus dá, estão ignorando o conhecimento de Deus, em saber quem Deus é. Muitos estão ignoram a palavra de Deus, mesmo ouvindo nas igrejas, mesmo ouvindo nas ruas, mesmo ouvindo em todo lugar, têm rejeitado a palavra de Deus, têm rejeitado conhecer a Deus. E por causa da rejeição que tem tido, muitos têm caminhado para um caminho da destruição, têm sido destruídos. A palavra de Deus diz que todos aqueles que
palavra do Senhor, ela nos ensina que todos aqueles que não estão no caminho da verdade, todos aqueles que não estão no caminho da verdade, eles ainda estão sendo enganados, estão sendo enganados e ainda estão sendo dirigidos pelos deuses desse século, isto é, Satanás. Ainda são cativos, ainda são cegos, que não conseguem entender a verdade da palavra de Deus. Ainda estão perdidos. Então todo aquele que ouve a palavra de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja, e rejeita. Todo aquele que tem ouvido uma palavra na rua, todo aquele que tem ouvido uma palavra em todos os lugares e tem rejeitado, fica sabendo que você é uma pessoa vencida, é uma pessoa destruída, e é uma pessoa que está sujeita a ser destruída. Ou seja, está na destruição, quando você está distante de Deus, você está sendo dirigido pelo Deus desse século, Satanás, e ele está te levando para a destruição. E portas estão abertas na sua vida, portas estão abertas na sua família, a fim dele entrar e destruir o seu lar, a fim dele entrar e trazer desunião dentro da família, trazer separação, e isso vem trazendo destruição dentro da sua vida. Nós vemos muitas pessoas que mostram-se como se fossem cristãos, mas quando nós olhamos para a vida que estão levando, uma vida de vícios, uma vida infeliz, por quanto ter rejeitado o conhecimento de Deus. Então a rejeição do conhecimento de Deus te leva à destruição, porque portas estão abertas para que Satanás venha entrar, matar, roubar e destruir. E você também está acessível de ser enganado por qualquer tipo de palavra que não venha das Escrituras, que não venha de Deus. E assim, deste modo, não somente a destruição vem na sua vida pessoal, no que concerne a sua vida pessoal, como área financeira, como área familiar, como no seu casamento, no seu relacionamento, não somente nesse sentido, mas também te destrói espiritualmente. Porque se você está distante de Deus, se você rejeita o conhecimento de Deus, você está distante de Deus. Você está separado do amor de Deus, está separado da vontade de Deus. E assim você fica numa situação de condenação, pois não há salvação sem Deus, não há salvação, não há libertação sem Deus, não há vida sem Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então, se você rejeita o conhecimento de Deus, você não está no caminho de Deus. Se você rejeita o conhecimento de Deus, você não tem vida. Se você rejeita o conhecimento de Deus, você não conhece a verdade. Então, automaticamente você está perdido, está distante de Deus. E isso te coloca num estado de condenação eterna. Então, isso coloca a sua vida destruída. Que ainda que você passe deste mundo, você não terá mais vida. Você será destinado para o inferno. Então, essa é uma outra destruição que a sua rejeição pode te levar a obter na sua vida. Ser afastado da vida, ou seja, ser apartado ou ser lançado para o inferno, onde você será castigado para toda a eternidade. Então, muitos têm rejeitado o conhecimento da palavra de Deus. E aqui o texto ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, também eu te rejeitarei. Isso mostra que quando nós rejeitamos a palavra, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, isso nos coloca num estado de destruição, porquanto Deus também está nos rejeitando. Deus também está nos rejeitando. Quando nós rejeitarmos a palavra dele, ele também nos rejeita. Ele diz que também eu vos rejeitarei. Também eu vos rejeitarei. Então não pense que ao rejeitar a palavra de Deus, ao rejeitar o ensino da palavra, ao rejeitar obedecer à vontade de Deus, obedecer às Escrituras, você está se beneficiar. Não pense. Você está trazendo desgraça para a sua própria vida, porquanto Deus também te rejeitará. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, aqui mesmo no livro de Oséias, aqui mesmo no livro de Oséias, como eu estava dizendo desde o princípio,
eles deixaram a Deus e foram adorar deuses, foram confiar em deuses estranhos, pensando que eles teriam lá prosperidade, pensando que eles teriam uma boa vida. Mas aconteceu algo contrário. Em vez de eles terem achado o que eles tanto almejavam, veio a desgraça sobre a vida deles. Deus fechou os campos para não haver ceifa, para mesmo eles semeando, cultivando, não haver colheita, não haver nada. Deus tampou todos os caminhos e tudo quanto eles buscavam para as suas próprias vidas, eles não achavam nada. Eles iam à procura de alimentação e não encontravam. É Deus que havia fechado, é Deus que cerrou os céus. Diz a palavra: quando eu cerrar os céus, verei quem irá vos ajudar. Então é Deus cerrando os céus para eles, cerrando os céus para o povo. E o povo começou a sofrer por causa disso. São as consequências da rejeição do conhecimento de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai avante dizendo: para que não sejas sacerdote de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Então aqui estava falando dos falsos, aqueles sacerdotes que não haviam se desviado, que não serviam a Deus, que não faziam as coisas segundo a vontade de Deus. Então Deus estava dizendo que eu vos rejeitarei, incluindo os próprios sacerdotes, porque eles não estavam andando segundo a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, por exemplo, sacerdotes são típicos nos dias de hoje, por exemplo, de um cristão. A Bíblia diz que nós somos feitos sacerdotes. Fomos feitos sacerdotes por Deus através de Cristo. E também é típico de servos de Deus, aqueles que têm servido a Deus. A pergunta é: será que tens andado, será que tens servido a Deus segundo o conhecimento que está nas Escrituras? Será que você tem ensinado ao povo? Será que aquilo que você tem apresentado ao povo é o conhecimento que está descrito nas Escrituras? Será que você tem seguido o que tem pregado o que as Escrituras dizem? Muitas pessoas estão pregando fora das Escrituras, estão servindo ao Senhor fora da vontade de Deus, ou seja, fora daquilo que as Escrituras dizem. Fora daquilo que as Escrituras dizem. Então Deus, ele diz: eu vos rejeitarei, porque vocês rejeitaram a minha lei, rejeitaram seguir a minha vontade. Então eu vos rejeitarei. No livro de Mateus, capítulo 7, livro de Mateus, capítulo 7, nos versículos 22, nos mostra Deus dizendo, nos mostra a rejeição de Deus, a rejeição de Deus contra todos aqueles que se diziam estar a fazer a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor: eis que quando o pai de família cerrar as portas, isto é, quando Deus cerrar as portas do céu, eis que muitos virão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: eu não vos conheço. E muitos vão dizer: Senhor, nós profetizávamos em teu nome, nós ensinávamos em teu nome, fazíamos milagres em teu nome. E ele vai dizer que eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Veja só, aqui eram servos de Deus, eram profetas que profetizavam, são pessoas que ensinavam, mas ele vai dizer que eu não vos conheço. Como Deus diz que não vos conhece, pessoas que estavam lhe servir, é que eles não estavam servindo segundo a vontade de Deus. Uma coisa é servir, mas outra coisa é servir segundo a vontade de Deus. Você pode servir segundo a sua própria vontade, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos servir a Ele, liderar uma igreja segundo a vontade de Deus, segundo o que está escrito nas Escrituras. Então, se nós não agirmos segundo a vontade de Deus, seremos rejeitados. Serás rejeitado. Serás rejeitado. Então, essas são consequências que podem vir se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, ou se você está rejeitando o conhecimento de Deus. E ele diz: também eu me esquecerei dos teus filhos. Os filhos, naqueles tempos, eram muito importantes. Era quase a herança de uma família. Era quase a herança de uma família. E também
serão eles que continuariam com a descendência, trazendo descendência e se multiplicando. Então, filhos eram muito importantes. Quando ele diz, também rejeitarei os vossos filhos também, então praticamente está aquilo que vocês, a vossa esperança que são os vossos filhos, a vossa descendência que são os vossos filhos, a vossa herança que são os vossos filhos, eu também rejeitarei. Então isso nos mostra que aquilo que nós mais confiamos na vida, aquilo que nós mais confiamos, podemos confiar na nossa vida aqui neste mundo, fora do conhecimento de Deus, tudo será em vão. Tudo será em vão, por quanto Deus também vai nos rejeitar. E nada daquilo que aos nossos olhos é bonito, é especial neste mundo, irá nos garantir alguma coisa, se nós rejeitarmos a Deus, se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Todo aquele que está distante de Deus, que está desviado, que está desviado da vontade do Senhor, que tem se afastado da palavra, que tem se afastado da verdade das Escrituras, tem se afastado do caminho da justiça, todo aquele que vive para si mesmo, todo aquele que tem rejeitado a palavra de Deus, todo aquele que tem rejeitado, não tem obedecido às Escrituras, não tem obedecido à lei do Senhor, os ensinamentos que tem ouvido na igreja ou em todos os lugares onde você tem ouvido a mensagem do Senhor, todos vocês que têm rejeitado o conhecimento de Deus, você que tem rejeitado o conhecimento, a palavra de Deus, tem ignorado a palavra de Deus quando ela é ministrada nas Escrituras, você que nunca ouviu falar de Deus, te convido agora a se aproximar de Deus, a olhar para a sua vida e reconhecer que você tem se desviado de Deus, reconhecer a sua ignorância, reconhecer o quão você tem rejeitado a palavra de Deus, quão você tem rejeitado a vontade de Deus. Reconheça os seus pecados e deposite fé em Jesus Cristo para a sua salvação e entregue a sua vida a Ele e dedique-se a conhecer mais a Deus, a conhecer mais as Escrituras, a ler mais as Escrituras. E convido a todos os cristãos que também têm suas vidas destruídas, por falta de conhecimento da palavra, têm sido enganados por mentiras, têm sido enganados por fábulas, por falsos ensinamentos que têm regido nesses últimos tempos. Então te convido a voltares para Deus, te convido a confiares no Senhor, no meio de todo o exército de problema que venha aparecer na sua vida. Te convido a depositares fé no Senhor Jesus, te convido você a confiar nele, a manter firme no meio das dificuldades, no meio do exército de problemas que venham aparecer na sua vida, nas áreas da sua vida. Permaneça firme no Senhor, confie nele e aprenda nas Escrituras e volte para as Escrituras, volte para a leitura da palavra de Deus, volte a praticar a palavra de Deus. Volte para o Senhor, confie nele em todos os momentos da sua vida, não se afaste da verdade, não se afaste do conhecimento de Deus. Então todo aquele que tem se desviado, que havia se afastado do conhecimento do Senhor, te convido a voltar para o Senhor, a se arrepender e a voltar para o Senhor. O que de bom isso nos trará quando nós agirmos desse modo? A palavra do Senhor nos mostra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até verso 27, nos mostra que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica será semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, onde vem tempestades, sopram ventos e rios e batem sobre aquela casa e ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. Quando você vive as Escrituras, você vive a palavra de Deus, você conhece a Deus, nenhuma tempestade vai te abalar, nenhuma tempestade vai abalar a sua vida, vai abalar a sua fé. Quando você se dedica a praticar as Escrituras, nada irá te abalar, nada irá abalar a sua fé, nada irá te separar do amor de Deus, nada irá te separar do amor de Deus. Você será firme no meio de todas as tempestades, no meio de todos os problemas. E maior do que isso, a palavra do Senhor nos promete, através das palavras de Jesus Cristo, através da palavra pregada pelos apóstolos, que nós herdaremos o reino celestial, herdaremos o reino dos céus. Jesus diz que não se turbe em vosso coração, nem se atemorize, credes em mim,
Queridos, também Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então temos essa promessa, que Ele virá para nos buscar, que na casa do Pai há moradas para todos aqueles que creem no Senhor, para todos aqueles que vivem nas Escrituras, todos aqueles que vivem a vontade de Deus. E Deus, Ele estará nos guardando, estará nos protegendo, será o nosso escudo, será a nossa segurança no meio dos problemas, no meio das dificuldades, será a nossa resposta no meio das dificuldades, será o nosso socorro. Então, vamos olhar para Ele, vamos colocar os nossos olhos nele e vamos buscar conhecer ao Senhor e permanecermos firmes no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da verdade em Cristo Jesus, para nossa salvação. Então, essa é a palavra do Senhor. Volte ao conhecimento de Deus, volte às Escrituras, volte a viver a vontade do Senhor. E Deus vai continuamente te guardando e te protegendo. Então, muito obrigado por teres permanecido ouvindo a palavra do Senhor. Então, ore ao Senhor aonde você estiver, busca Ele, volte para Ele, arrependa-se e volte ao conhecimento da palavra de Deus, volte ao conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.